O padrão de beleza feminino é um tema que sempre foi alvo de admiração, desejo e discussão desde o surgimento das primeiras civilizações, fazendo com que as mulheres, mesmo com as atividades do cotidiano, se dediquem a estar dentro dos padrões estabelecidos em sua determinada época. Entretanto, ao longo dos séculos, diversos padrões foram estabelecidos de acordo com a região, cultura e etnia, consequentemente sofrendo variações ao decorrer do tempo. Mas a que ponto pode chegar a pressão por se adequar aos padrões de algumas sociedades? E como uma tradição pode colocar em risco a saúde da maior parte das mulheres de um país? Se você quer saber as respostas, preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Mauritânia e as fazendas de engorda de mulheres. E se você se interessa por assuntos militares, com certeza vai gostar do nosso canal Conhecimento Militar. Antes de falarmos sobre essa curiosa tradição, vamos conhecer um pouco mais sobre a Mauritânia, país onde essa prática atinge grande parte da população feminina. Esse país, localizado no noroeste do continente africano e situado na região do deserto do Saara, conta com uma população de 4.067.000 habitantes. Por ter sido uma colônia francesa, na Mauritânia o francês é um idioma muito utilizado, porém o idioma oficial é o árabe. E apesar do país possuir grandes reservas minerais e uma das melhores áreas de pesca do mundo, a população é extremamente pobre, e a Mauritânia possui um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do planeta. A maior parte da população mauritana vive nas zonas rurais, se dedicando à agricultura e à pecuária. E é exatamente nas zonas rurais onde a tradição do Leblou está mais enraizada. Uma tradição muito diferente de tudo que conhecemos. Dá só uma olhada. Enquanto na maior parte do mundo, principalmente no Ocidente, existe um verdadeiro culto à magreza e estamos acostumados a ver muitas mulheres obcecadas por perder peso, na Mauritânia a história é bem diferente. Para os mauritanos, uma mulher para ser bonita precisa ser obesa. Por lá, quanto mais gorda seja uma mulher, mais chances ela terá de conseguir um bom marido. E isso se deve ao fato de que, para os locais, essas mulheres representam saúde, fertilidade e, logicamente, beleza. E da mesma forma que a obsessão por emagrecer muitas vezes provoca graves problemas de saúde, a pressão por estar acima do peso também leva muitas mulheres da Mauritânia a desenvolverem doenças. E a pressão e maus tratos começam na infância. Para que as meninas se adequem aos padrões estéticos, muitas famílias enviam suas filhas para fazendas, onde passarão por um processo de alimentação forçada. Essa é a tradição conhecida como Leblou. Mas de onde surgiu essa tradição? Bem, a preferência por mulheres corpulentas é antiga e surgiu há séculos entre os mouros. E caso você não saiba, mouro era um termo usado para descrever os habitantes do norte da África, praticantes do islamismo e da pele escura. Para os mouros, ter uma esposa gorda era sinal de status, pois significava que o homem era capaz de alimentar bem a sua esposa, apesar da rigorosa vida no deserto. Pelos mesmos motivos, para um pai ter uma filha com sobrepeso também é sinal de riqueza. A valorização da corpulência feminina é comum em países do norte da África, como Argélia, Níger, Mali e Burkina Faso. Porém, é na Mauritânia onde a tradição atinge a maior parte da população feminina. Cerca de 75% das meninas que moram nas zonas rurais, que é a maior parte do país, são submetidas à alimentação forçada para ganharem peso. Nas cidades, esse percentual é consideravelmente menor, atingindo apenas 7% das garotas. Mas como é realizado esse processo de engorda? Se prepare, porque você vai se surpreender com os detalhes. Muitas famílias realizam o processo em casa, obrigando as meninas a partir dos 5 anos de idade a ingerirem grandes quantidades de alimentos calóricos e permanecerem a maior parte do dia imóveis para não gastarem energia. Mas o mais chocante dessa tradição é a existência de fazendas para onde algumas famílias enviam as suas filhas para engordarem em um programa que dura 3 meses.
Nessas fazendas, as meninas são obrigadas a comer durante todo o dia uma dieta que pode chegar a 17.000 calorias por dia, cerca de 10 vezes o recomendado. A alimentação consiste em leite de camela misturado com cereais e manteiga, carne de cabra, cuscuz, tâmaras e outras comidas calóricas e sempre em grandes quantidades. O processo não é fácil. As meninas devem se mover o mínimo possível e, quando já não querem comer, são submetidas à tortura para que comam. A mais comum é apertar os dedos das mãos ou dos pés com uma espécie de pinça feita de madeira. Ao final do período de 3 meses, as meninas ganham até 20 quilos. E é comum ver crianças de 12 anos pesando entre 80 e 100 quilos. Como já falamos, o principal objetivo de fazer essas meninas engordarem tanto em tão pouco tempo é adequá-las ao padrão de beleza local e torná-las atraentes para que consigam um bom casamento. E podemos dizer que isso é motivado por outra tradição inaceitável praticada nesses países, que é o casamento infantil. O processo de engorda, que começa quando uma menina atinge os 5 anos, fica ainda mais intenso na medida que ela se aproxima dos 10 anos de idade, pois em muitos casos, aos 12, as meninas se casam e, para conseguirem um bom marido, precisam ter peso e corpo atrativos. Muitas vezes, essas meninas que já passaram por tantas transformações engravidam poucos meses depois do casamento, completando um caso que pode colocar em risco a vida de várias delas. Práticas e tradições como essas podem provocar muitos danos nas mulheres submetidas a esse tratamento. A alimentação forçada afeta a saúde mental dessas meninas e também reduz a expectativa de vida. A obesidade traz consigo vários problemas de saúde, como transtornos digestivos, diabetes, problemas de pressão arterial e várias outras enfermidades que podem inclusive levar à morte. Até mesmo o risco de câncer é maior em pessoas obesas. Segundo um estudo divulgado pela Fundação Cancer Research em 2019, o sobrepeso pode contribuir mais para o surgimento de câncer no intestino, rins, ovários e fígado do que o cigarro. Um outro problema nefasto dessa cultura e que coloca em risco a população feminina é devido à escassez de alimento que o país enfrenta, principalmente nos períodos de seca. Para conseguirem engordar nessas condições, muitas mulheres recorrem a medicamentos utilizados na engorda de animais. A tradição, que já foi muito mais forte há algumas décadas, estava sendo combatida e perdia força a cada dia. Porém, desde 2008, foi observado que o Leblon voltou a ganhar força após um golpe de Estado no país, que levou ao poder políticos conservadores, que retiraram direitos das mulheres e que defendem os costumes e tradições locais. Os jovens do país que possuem acesso à informação estão se conscientizando sobre os malefícios dessa tradição e, inclusive, lutando contra o preconceito que sofrem as mulheres magras, que são acusadas de portar, entre outras doenças, a AIDS. Os números que mostram a baixa adesão a essa tradição nas zonas urbanas podem ser o principal indicativo dessa mudança. Esperamos que a informação se espalhe pelo país e que práticas como essa deixem de existir em qualquer lugar do mundo. E agora, como sempre, é a sua vez. Você já tinha ouvido falar dessa tradição ou das fazendas de engorda na Mauritânia? Acredita que é possível acabar com uma tradição como essa? Deixe sua resposta nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo!